Olá, eu sou Lívia Leão e esse é o Li no Livro. Então, hoje vamos conversar sobre uma peça maravilhosa. Na verdade, não é só incrível e maravilhosa. Desse especial de outubro, que eu resolvi pegar peças do National Theatre e trazer para vocês, é, de longe, o meu texto favorito. E a gente teve Shakespeare nessa lista, tá? A peça é Amadeus, de um cara chamado Peter Shaffer. E aí eu preciso dividir, como sempre, esse episódio em 2 blocos. Então eu gostaria de dedicar esse primeiro bloco inteiro para 3 pessoas. Eu gostaria de conversar com vocês sobre o Peter Shaffer, que é o autor de Amadeus, um cara chamado Antonio Salieri, que é um compositor, e o Wolfgang Amadeus Mozart, que também é um compositor. Porque o Peter Shaffer, ele vai escrever uma peça, essa peça, Amadeus, baseada numa fofoca histórica de que, supostamente, Antonio Salieri teria envenenado e levado à morte de Wolfgang Amadeus Mozart, tá? Então, eu gostaria de primeiro conversar com vocês sobre essas 3 pessoas, como eles se relacionam, e aí no segundo bloco a gente parte direto para a peça, que aí eu vou falar, eu não vou contar, obviamente, a história inteira, mas eu vou contar sobre as coisas mais incríveis, as principais coisas que eu gosto dessa peça, especialmente porque ela é contada pelo ponto de vista do Salieri. Peter Shaffer é um Sir, né? Morreu como Sir da coroa britânica, nascido em 1926, falecido em 2016 aos 90 anos. Nasceu em Liverpool, mas morava em Manhattan, em Nova York, desde 1970. Foi um dramaturgo, novelista, roteirista, escreveu várias peças premiadíssimas e algumas delas viraram filme, como o próprio Amadeus. Ele é conhecido, as 2 peças mais conhecidas dele, além o Amadeus e o Ecos, que é uma peça que a última montagem que teve na Broadway foi com Daniel Radcliffe, que é o menino que fez Harry Potter. E na época foi meio polêmico, porque é uma peça que tem um texto um pouco polêmico, que é a história de um menino que tem tesão em cavalo, e aí ele fura os olhos dos cavalos. E tem uma cena que ele aparece no frontal. E Daniel Radcliffe, na época, era muito conectado com a franquia Harry Potter ainda. Então foi uma pequena comoção quando ele estreou essa peça na Broadway. Eu não vou lembrar o ano que foi isso, mas faz muito tempo, acho que faz uns 10 anos que isso aconteceu. E, em paralelo, a gente teve também a última montagem, coisa de 1 ou 2 anos depois, teve a última montagem aqui em São Paulo, que quem fez foi... como era o nome do menino? Acho que era Leonardo Midiorin o nome dele. E eu lembro que eu fui assistir, eu fazia teatro na época, né? E eu fui assistir essa peça com o pessoal, porque eu lembro que, se não me engano, meu professor de jazz estava fazendo um dos cavalos da peça. E assim, gente, era uma representação de cavalo, tá? Pelo amor de Deus. Mas eu lembro que eu fui assistir essa peça, essa montagem, e foi uma montagem meio bombada, não só pela cena de no frontal, mas porque usaram essa coisa do é a peça que o Daniel Radcliffe apareceu pelado na Broadway. Então teve muita coisa disso. Enfim, mas o cara famosíssimo, o Peter Shaffer, é super, hiper, mega incrível. E é dele o roteiro do filme também. Do que se trata Amadeus? Ele vai contar a história do relacionamento de 2 compositores muitíssimo famosos, chamados Antonio Salieri e Wolfgang Amadeus Mozart. Se você não é muito ligado em música erudita, você talvez não tenha ouvido falar em Antonio Salieri. E tá tudo bem, gente, tá? Tá tudo bem. Eu nunca tinha ouvido falar em Antonio Salieri antes de assistir Amadeus na minha vida. E é normal, isso não é desvio de caráter, tá? Mas por quê? Eu tava pesquisando um dia desses sobre a peça e eu queria muito saber por que, se o Salieri era tão famoso quanto, era tão considerado tão genial quanto, porque Mozart sobrevive além dele. Isso vai ter um momento na peça que vai ser dito, o motivo pelo qual o autor acredita, mas, historicamente, Mozart, ele torna-se muito famoso porque ele é um dos poucos compositores que consegue sobreviver uma transição da música erudita durante o período romântico da Europa.
Quando isso acontece, as músicas do período pré-romântico conseguem passar por essa transição, que vamos lembrar, acho que a gente já conversou aqui antes sobre a escola romântica, como o romantismo varre a Europa e ele leva consigo conceitos novos e alça ao estrelato nomes de autores e compositores novos que antes a gente não conhecia. Mozart consegue ultrapassar, Mozart consegue sobreviver a esse período. E quando isso acontece, ele chega então à Idade Moderna com muito mais fama do que Antonio Salieri. Mas quem foi Salieri? Ele foi um grande compositor, nascido em Veneza em 1750, porém falecido em Viena, com mais de 70 anos, em 1825, acho que 74, né? Acho que essa é a conta. Ele foi um compositor que ficou durante muito tempo prestando serviço à coroa da dinastia Habsburgo. Eu falo um pouco sobre a dinastia Habsburgo num episódio antigo do Lendo Livro, do livro do Paulo Resutti, que é a Leopoldina, História Não Contada, porque a Imperatriz Leopoldina, a primeira esposa do Dom Pedro II, do Dom Pedro I, mãe do Dom Pedro II, ela era uma Habsburgo, que foi uma dinastia que dominou a Europa, porque, vamos lembrar, durante um período existia um império chamado Império Austro-Húngaro na Europa, que era dominado pela dinastia Habsburgo, que fazia conexões gigantescas ao redor da Europa, não apenas através de guerras, mas através de casamentos dinásticos. E então eu falo um pouquinho melhor sobre essa dinastia nesse episódio. O Salieri, ele foi muito respeitado no período dele. Ele teve como pupilos o Schubert, o Beethoven e o filho do Mozart, porque o Mozart vai morrer muito cedo, vai morrer com 35 anos. Ele fica assim, os últimos os últimos 30 anos da vida dele, ele meio que desaparece, para de compor, mas durante todo esse período foi ali o compositor da corte, foi a pessoa que, se você queria que seu filho ou sua filha desenvolvesse algum tipo de aptidão para música, era com ele que você tinha que botar essas crianças para aprender. Então ele era um cara realmente extremamente respeitado na sociedade. No final do século XIX, vai surgir uma fofoca que o Salieri, em delírio, no final da vida, prestes a morrer, fala que envenenou Mozart. Mozart, falecido com 35, bem antes. E aí, o Peter Shaffer vai pegar esta fofoca e criar, então, a peça Amadeus. E quem foi Wolfgang Amadeus Mozart? Um dos maiores compositores da história da humanidade. Faleceu, como eu falei, com 35 anos. Ele falece de uma infecção, tá, gente? Ele não é envenenado. Hoje em dia nós sabemos disso. Ele nasce em 1756, vai falecer em 1791. Ele era austríaco, diferente do Salieri, que era italiano. Ele era austríaco, foi uma criança prodígio. Ele foi aluno do Beethoven. Aliás, reza uma lenda que ele não era nem o filho mais inteligente do pai dele. Que parece que a irmã, que na época, quando eles eram crianças, também se apresentava com ele, era infinitamente mais genial que ele. A diferença é que, como ela era uma mulher, essa genialidade não é desenvolvida, não é encorajada, diferente do Mozart. O Mozart, o pai vai encorajar tanto que ele vai pegar esse filho, vai primeiro levá-lo para a Itália, para ele passar um período, depois ele passa um período na França, até que ele finalmente volta para a Áustria. E é aqui, neste retorno à Áustria, que ele vai que vai se passar esta peça, tá bom? E, mais uma vez, do que se trata. Essa peça ela foi montada em 1979. Ela é toda contada pelo ponto de vista do Salieri, com a chegada e como ele reage à chegada do Mozart na corte Habsburgo, e como Mozart é exatamente o extremo oposto do que o Salieri é. Porém, o Salieri ele se ressente muito porque, segundo ele consegue reconhecer a genialidade daquele homem que é tão não, da cabeça dele, merecedor deste talento todo. Essa peça foi feita inicialmente na Inglaterra em 1979, mas a versão mais famosa dela, ela foi montada na Broadway em 1980.
ela fica em cartaz na Broadway por 3 anos, de 80 a 83. E essa versão, gente, é a versão que é o meu santo graal. Por quê? Para quem não sabe, eu coleciono uma coisinha chamada ProShot ou Bootleg. Bootleg é quando você filma uma peça ou um musical escondido. Mais uma vez, eu não filmo, eu só recebo, tá? Eu só consumo a droga. E ProShot é quando você tem uma filmagem profissional contratada oficial daquela produção. Alguns ProShots são muito famosos e conseguem chegar, por exemplo, em streamings. Hamilton, do Lin-Manuel Miranda, ele tá na Disney Plus. Você pode assistir Hamilton lá. Você tem também... enfim, só vou lembrar agora de Hamilton. Mas você tem vários outros ProShots que você consegue... Pô, lembrei, aquele musical horroroso da Diana, horrível, aquele musical, tinha um ProShot dele na Netflix. Então você consegue, em alguns momentos, assistir esses ProShots. Outros momentos, você vai ter que depender de heróis que não têm capa, que vão para Inglaterra, para Broadway e filmam as peças de maneira assim, clandestina e colocam na internet. Lembrando que essas pessoas não fazem isso por dinheiro, tá? Elas filmam e elas liberam gratuitamente essas filmagens. E é assim que a gente consegue assistir todas as peças de uma season da Broadway sem nunca ter pisado em Nova York. Pelo menos foi o que eu fiz durante muitos anos da minha vida, tá? E eu não me envergonho de falar isso, porque eu realmente acredito que a arte é uma coisa que tem que ser democrática. A arte, ela precisa ser entregue para todas as pessoas. Eu, infelizmente, durante muitos anos da minha vida, não tive condições de pegar um avião e ir para Nova York. Nem mesmo pegar um trem e ir pro Teatro Abril, tá ligado? Distinto Teatro Abril, hoje em dia é Teatro Renault. Então, dependi de bootleg durante anos da minha vida. Mas, enfim, por que esse ProShot, que existe um ProShot dessa versão de 1980, ele é tão santo graal para mim? Esse ProShot tem simplesmente os 2 maiores atores da minha vida, os caras que eu amo, assim, 2 pessoas que eu sou apaixonada por eles. Um deles é o Ian McKellen, que a gente já conversou sobre ele no episódio do Rei Lear. Ian McKellen faz o Salieri nessa primeira versão da Broadway. E o outro é um cara que, no momento que este episódio está indo ao ar, eu tive a honra, eu provavelmente chorei pra cacete, eu tenho certeza. Eu tive a honra, a bênção de estar no mesmo recinto que este senhor e tirar uma foto com ele na Nova York Comic Con, que é simplesmente Tim Curry, que fez o meu filme musical favorito, Rocky Horror Picture Show. Em 1980, ele estava na produção de Amadeus e fez o próprio Mozart lá. Essa versão também é conhecida por ter uma outra atriz muito famosa, que é a Jane Seymour, fazendo a Constanza. Constanza é a esposa do Mozart. E é um personagem muito, muito bacana. Esse ProShot, ele não está disponível para você baixar na internet. E até onde eu sei, não tem nenhum streaming. Existe uma cópia disso na biblioteca pública de Nova York, um local que muito provavelmente eu conheci também nessa viagem, pelo menos está no roteiro. E você consegue assistir essa versão, esse ProShot, nessa biblioteca, se você tiver uma carteirinha de associado da Broadway, lá, de uma associação de atores da Broadway. Senão, você não consegue. Então, infelizmente, eu não tenho essa carteirinha, então, vou ficar querendo. Mas um dia eu tenho fé que eu vou conseguir assistir essa versão. Mas, por enquanto, eu fiquei com a versão do National Theatre, que é uma versão de 2017, e tem como o Salieri, o Lucian, Amy Samazzi e o Adam Gillen como Mozart. Eu preciso dizer uma coisa. Todo mundo nessa peça é incrível. Todo mundo nessa peça. Não tem um personagem, um ator nessa peça que é mais ou menos, tá? O Lucian, ele faz um Salieri absurdo, magnífico, incrível. Incrível que esse cara faz. Eu só conheci ele de um trabalho anterior a esse, que era um filme chamado See How They Run, que conta a história de uma peça da Agatha Christie chamada A Ratoeira, que, até onde eu sei, é a peça há mais tempo em cartaz na história da humanidade, onde ele faz o marido da Agatha Christie.
Mas assim, participação especial. Esse menino, esse Adam Gillen, eu tenho certeza que eu já vi ele de algum lugar, mas eu não sei de onde. A cara dele não me é estranha. Ele faz um Mozart que, embora nessa peça o Mozart ele é uma criatura totalmente descontrolada, caótica, genial, mas ainda assim hiperativa, de um jeito que dá muita agonia, mas esse cara consegue encaixar no meio disso tudo um despertar de compaixão. Você tem uma compaixão muito grande por esse menino que é muito novo, é genial, não tem um pingo de traquejo social e, ao mesmo tempo, quer muito ser amado por um pai que explorou ele durante muito tempo. E aí eu preciso também falar de um cara fantástico, que pra mim rouba muito a cena quando ele tá no palco, que é o Tom Eden, que faz o José II, Joseph II, que é o imperador austríaco da dinastia Habsburgo da peça, né? Que é o cara que contrata Salieri como compositor oficial da corte, mas também gosta muitíssimo do trabalho do Mozart. E meio que por causa disso o Salieri começa a ficar extremamente enciumado, tá bom? Eu vou chamar agora... 16 minutos, tá bom. Eu vou chamar agora, é um bom momento para dar uma pausa. Os nossos patrocinadores vão entrar e aí a gente entra para falar exatamente sobre a peça e as coisas que eu mais gostei nessa experiência toda. Oi, já o episódio continua. Mas antes eu queria agradecer a sua audiência e te lembrar que o Li no Livro é um podcast independente e sem patrocínio. Se você quer nos ajudar, por favor, compartilhe esse episódio com seus amigos. E estamos nos principais agregadores de podcast, inclusive agregadores gratuitos. Obrigada! Pois muito que bem. Essa versão, como eu falei, é de 2017, dirigido, o texto original, tá? Mas dirigido por um cara chamado Michael Longhurst. Eu não conheço nenhum outro trabalho dele. E, aparentemente, pela rápida pesquisa aqui na internet, também não veio nada além desse Amadeus de 2017. A peça, ela vai ter uma visão muito clara sobre o papel do Salieri. E ela mostra isso não só, obviamente, no texto, que é fabuloso, como ela também mostra na encenação. O Salieri, ele está sendo apresentado em todo momento na peça vestido a caráter como uma pessoa do século XVIII para XIX. Todo o resto das pessoas tem, embora emulem, né, uma vestimenta de época, elas têm detalhes modernos. O próprio Mozart, ele vai usar all-star. Os músicos, acho que são 47 músicos que tocam músicas de composições tanto do Mozart quanto do Salieri durante a peça inteira, eles estão vestidos como pessoas da era moderna, né? Todos de preto, músicos de preto, tal. Então a gente tem aqui, claramente, uma interpretação já de como este personagem, Antonio Salieri, ele é uma representação da música erudita do passado, enquanto Mozart, ele é uma quebra com este passado e ele representa o futuro da música. A gente vai entender muito claramente isso, não só por aquilo que eu falei, né, que ele é um dos poucos compositores que sobrevivem à fase romântica da Europa, mas também porque ele traz coisas muito, muito diferentes para o que a gente tinha naquela época como status quo da música erudita. A começar, por exemplo, de uma situação que tem na peça, a começar pela escolha de temáticas de ópera. O Mozart, uma das óperas que ele discute, que ele quer muito montar durante a peça, é Bodas de Fígaro, que era, então, uma peça com uma temática popular, que não tinha nada muito, muito refinado, e tinha uma temática meio farsesca. Aliás, acho que, se não me engano, a peça original é uma farsa. Então, não tem muito... Não era a temática da qual se utilizava comumente para fazer uma ópera naquela época. E o Mozart quer fazer uma ópera de Bodas de Fígaro porque ele acredita que é uma história tangível, é uma história que a maioria das pessoas consegue se conectar. E exatamente por ser uma farsa, traz uma alegria e um humor que conversa com mais públicos. Vamos lembrar, Shakespeare também tem uma ideia assim. Shakespeare faz peças para
todas as pessoas, de pessoas nobres a pessoas da plebe. Então, mais uma vez, a arte aqui aparece como uma forma de comunicação entre as pessoas, independente de sua classe social. E a gente já conversou em outros episódios que o acesso à educação e, consequentemente, o acesso à arte, ele é uma forma de manutenção de poder. Você não tem acesso à educação, então você não consegue pensar, você não consegue aprender, você não consegue analisar e, consequentemente, você não consegue se revoltar contra o seu status quo. A mesma coisa quando você também não tem acesso à arte. Você não tem acesso à arte, você não consegue pensar, você não consegue ver as coisas de uma maneira diferente. Sua mente não desperta e você também não vai se revoltar contra o status quo. Evitar com que pessoas de classes sociais mais baixas tenham acesso à educação e à arte é uma forma de manutenção do poder. E é uma coisa que é praticada em muitas monarquias e até mesmo no mundo de hoje com o neoliberalismo. Então, faz sentido esse desejo do Mozart e o desejo, obviamente, também do Shakespeare, e faz sentido as pessoas não gostarem disso. Na época, Mozart é trazido, segundo a peça, por um lorde para trabalhar como um dos compositores da corte. E ele é genial, e todo mundo sabe que ele é genial, e Salieri sabe que ele é genial. Mas você tem ele criando extremas inimizades ao longo da peça, primeiro pelo jeito dele, que não tem filtro, né? Ele pensa e fala, e segundo por esse tipo de pensamento. Quando ele decide fazer Bodas de Fígaro, inclusive o patrono dele, que é esse lote que trouxe ele, rompe com ele. A gente passa a peça inteira vendo o Salieri revoltadíssimo, porque ele entende que o Mozart é brilhante e ele queria ter esse brilhantismo, e ao mesmo tempo o Mozart se boicotando com esse tipo de pensamento, já que ele não conseguia e ele não queria fazer parte daquela organização social, porque ele já ali representava o futuro da música. O Salieri, nesta peça, ele é um personagem... Aliás, essa peça é um estudo de personagem maravilhoso. Ele é um personagem que ele é muito cristão, muito religioso, e ele acredita que a música dele é feita para Deus. E ele precisa se colocar num local de divindade, ou seja, ele é celibatário, mesmo sendo casado, ele tem uma pupila que ele é completamente apaixonado por ela, mas ele nunca toca nela, porque ele acredita que ele só consegue atingir a máxima da qualidade da música, que para ele é uma forma divina de adorar a Deus, uma forma religiosa de adorar a Deus, se ele fizer esse tipo de sacrifício, que é algo típico do pensamento e da doutrina cristã, né? Você tem uma doutrina ali, gente, desculpa se você é cristão, mas é um fato. Você tem uma religião que é baseada em sacrifícios, né? Que é baseado em dor, que é baseado em um ícone de uma pessoa torturada e pendurada numa cruz. Então, não tem muito... desculpa, mas não tem muito para onde ocorrer. Isso faz parte da raiz cristã. Quando chega Mozart, Salieri percebe que aquele talento, aquela capacidade, aquela facilidade de compor músicas que na cabeça de Salieri são tão maravilhosas e tão divinas, são feitas por um homem que é tudo menos divino. O Mozart, ele bebe, o Mozart, ele come, o Mozart, ele fode, o Mozart, ele desrespeita as pessoas, ele é tudo menos a personificação do sacrifício cristão. Mas ele produz as coisas mais lindas e divinas do mundo, em forma de música. E o Salieri tilta nesse momento. Ele surta, porque ele não consegue entender como isso acontece. Devido a todos esses problemas que o Mozart vai arrumar em Viena, ele começa a ficar sem grana, porque ele não tem discípulos, não tem pupilos, ele não consegue dar aulas, ele não consegue ter encomendas de peças, encomendas de óperas, então ele vai ficando sem grana. A Constanza, que é a esposa do Mozart, ela vai tentar dar os pulos dela para sobreviver, porque eles tiveram na vida real 6 filhos. Na peça, eles vão ter 1. Então, ela precisa dar os pulos dela porque ela quer, né, alimentar essas bocas. E aí, ela vai até o Salieri e ele fala assim, me traga as composições do seu marido que eu quero vê-las. Porque ele não acredita ainda que aquela criaturinha, né, estranha, bizarra, pode compor coisas tão maravilhosas. E ela leva... Essa cena é tão maravilhosa, é o final do primeiro ato. E essa cena no filme também é fantástica.
E aí ela traz, né? Ela falou assim, olha, eu vou ficar aqui, você vai tá aqui as composições, você lê, mas eu tenho que devolver, porque ele sabe exatamente, vai saber se sumiu alguma coisa. O Salieri pega essa pasta, ele abre a pasta de partituras e você, no filme você tem a música tocando, mas na peça você não tem. Você, então, vai depender única e exclusivamente da visão, da interpretação daquele ator, né? Que é o Lucian. Cara, ele vai se iluminando de uma forma porque você percebe que nas mãos daquele homem não tem uma simples partitura. Tem uma obra-prima sendo ali. É uma obra-prima escrita num papel. E ele fica arrasado. E aí é quando tem a grande virada dele, que ele fala assim, eu fui a minha vida inteira bom, eu fui a minha vida inteira celibatário, eu rezava todo dia para conseguir, então, produzir coisas que eu achava que estavam aos pés de Deus. E esse cara me faz um negócio nesse nível, sem fazer metade do que eu faço, pois agora eu vou ser um vilão. E tem uma puta transformação nele de vilão, que é muito louco, que é a segunda fase da peça, que é o segundo ato, que aí ele resolve. Tem um caso com a pupila lá que ele era apaixonadíssimo, que por sinal deu pro Mozart, né? Antes de casar com a Constância, ele fica arrasado quando ele descobre. Ele resolve, então, espizinhar a vida do Mozart, ele resolve armar as maiores armadilhas pro Mozart se afundar mais ainda, e ele é bem sucedido em todas elas. Só que aos poucos ele vai percebendo que nada disso tira aquilo que ele mais queria do Mozart, que é a genialidade. Então, aos poucos, ele vai, sendo amigo mesmo assim do Mozart, aos pouquinhos. E aí existe a criação, que já vamos pro final da peça, a criação da flauta mágica, a Constança não aguenta mais, não suporta mais as confusões do Mozart. Tem o bebê pica-mula. O Mozart fica em Viena, mas assim, na miséria, e aí ele topa fazer uma coisa que não podia ser feita de jeito nenhum. Ele resolve escrever uma ópera para ser encenada num vaudeville. O vaudeville é um teatro popular, né? Não era um grande teatro. Isso é um escândalo, porque, mais uma vez, aproveitando que eu estou lendo Circe, é como se fosse Prometeu dando a luz da sabedoria para os humanos, o fogo para os humanos. Ele está dando arte para a plebe. Isso é extremamente proibido. E aí o Salieri vai, né? Então ele meio que, dessa vez, completamente cortado da corte, rechaçado pela corte, mesmo o imperador gostando muito do trabalho dele. O Salieri vai assistir essa peça, vai assistir essa flauta mágica e, cara, ele sai de lá, assim, embasbacado. E aí ele meio que tá ali com raiva, tá ali com inveja, mas ele não consegue soltar a mão do Mozart, porque ele tem a noção de como aquilo é. Tudo que ele faz é incrível e maravilhoso. E essa montagem, porque a montagem é da montagem, né? É um trecho do Flauta Mágica dentro da peça do Amadeus. Essa montagem, cara, é tão moderna, com roupas tão modernas, e aí você entende que é aquilo que o autor está querendo te mostrar, que o diretor está querendo te mostrar. Aquela música que, por mais que fosse incrível, não estava fazendo sucesso porque os nobres não queriam que ela fosse escutada pela plebe. Desculpa, esqueci de falar português. Pela plebe. Ela é isso, ela é o novo, ela é o futuro, ela é o sopro do que vem pela frente, sabe? E o Salieri tem essa noção. Mozart vai cada vez ficar pior, não vai cada vez ficar mais doente, porque ele não come, ele começa a ter surtos, ele tem dores horrendas. Hoje em dia, né, os biógrafos sabem que ele teve uma infecção na garganta que foi mal curada, que mais uma vez não tinha dinheiro também, não tinha aquecimento, enfim. E aí essa infecção acabou tomando o corpo dele e ele morre aos 35 anos. E aí a última vez que ele vê é quando que ele se vê, ele e Salieri, é quando Salieri vai até a casa dele e ele tá compondo o Requiem, que é um dos maiores sucessos do Mozart. E essa cena é de uma beleza, gente, você não tô entendendo. Essa cena é linda de morrer, linda. Aliás, essa cena que foi quando eu parei, eu falei assim, cara, esse texto é fantástico, ele é fantástico. O Salieri pega, né, porque o Mozart confia muito na palavra do Salieri.
né? Aliás, o Moza meio que sabe, tem uns momentos na peça que ele meio que fala que ele sabe que é o Salieri que tá boicotando ele, mas ao mesmo tempo existe ali um respeito, uma admiração muito grande do Moza para com o Salieri. E ele entrega, né, a partitura pro Salieri e fala assim, olha, eu tenho trabalhado nisso. E ele fala uma coisa tão louca, né, que ele fala, a música é muito fácil, que não são fáceis são as pessoas. E aí o Salieri pega a partitura e ele lê, e aí toca, dessa vez toca a música, que é o Requiem. Procurem, gente, Requiem de Mozart, é linda essa música. E aí o Salieri fala uma coisa que é tão linda, ele fala assim, que é uma música muito, muito difícil de ser compreendida, que ao mesmo, porque como é um Requiem, pra quem não sabe, é um tipo de música que toca em missa de morto, né? Toca em funeral, em missas de mortos e tal. E aí ele fala assim que é uma música muito difícil de ser compreendida, porque ao mesmo tempo que ela é podre, ela é viva. Ao mesmo tempo que ela é triste, ela é extremamente feliz. E ele fala uma coisa muito linda, que foi quando eu falei, porra, esse é o texto mais fantástico que eu já vi ser encenado. Ele fala assim, é muito engraçado, porque esse é um requiem para um homem que vai viver para sempre. É isso, gente, é muito lindo. Porque aí o Salieri percebe isso, que o Mozart vai ser imortal devido à sua arte. Pouco depois, a Constança volta para que Mozart morra nos braços dela. Salieri, então, passa a se sentir extremamente culpado pela forma com que ele tratou e lidou com Mozart durante a vida inteira, esses poucos 10 anos que eles conviveram juntos na corte. E aí ele, então, clama no seu leito de morte que ele envenenou o Mozart, né? Aliás, tem uma cena, nessa cena do final do Requiem, que o Mozart fala assim, eu acho que eu tô sendo envenenado, porque eu sinto dores horríveis. E aí o Salieri fala assim, não, eu estou te envenenando, eu preciso te confessar, eu tô te envenenando, porque eu também tô me envenenando. Com toda a inveja, com toda, né? E é isso, gente, é lindo, são personagens maravilhosos, Salieri é incrível, incrível. Mais uma vez, Lucian M. Samati arrasando. Quem faz é o F. Murray Abraham no filme. E ele faz também muito bem. Esse cara também é muito, muito bom, muito bom. E se você nunca assistiu esse filme, tente assistir. Ele foi roteirizado pelo próprio Peter Shaffer, tá? Então ele é muito fiel à peça. E se você conseguir, obviamente, assinar o streaming do National Theatre, vai lá e assiste, porque para mim vale muito, muito a pena. Dessas 4 que eu trouxe para vocês, ela, sem dúvida nenhuma, é a minha favorita. Aqui encerramos, então, o especial de outubro do Li no Livro. Foi muito corrido, foi muito louco. Para vocês terem uma ideia, eu estou gravando este episódio quase meia-noite do dia que eu vou viajar. Então, realmente foi muito, muito louco, muito corrido. Não vou voltar a fazer isso de novo. Mas eu precisava, assim, trazer para vocês experiências que eu queria dividir com vocês, né? O Li no Livro, eu já falei várias vezes sobre isso, que ele é um podcast que só sou eu, então é como se fosse um diário de leitura. E às vezes eu não li, mas às vezes eu vi textos muito bons. Eu ouvi textos muito bons, né? Então eu queria muito compartilhar com vocês esses textos e essas experiências que foram incríveis, tá bom? Se você gostou, por favor, compartilhe nosso podcast com seus amigos. Nós estamos nos principais agregadores de podcast, agregadores pagos, agregadores públicos. Nós temos também nossa newsletter. Assine, por favor, aqui embaixo você consegue assinar essa newsletter com o link. Ela vai para você semana que vem, dia 31 de outubro, tá chegando na sua caixa de correio, ainda tá tempo de se inscrever, com todos os links que você vai querer saber de todas as coisas que eu cito aqui nesses episódios. Semana que vem vamos voltar com apenas episódios às segundas-feiras, às 17 horas, e vamos continuar assim até dezembro. Aí eu vou parar, porque, sou filha de Deus, preciso descansar. Mas enquanto isso, por favor, compartilhe o nosso podcast, que você me ajuda muitíssimo, tá bom? Espalhando a palavra. Meu nome é Lívia Leão e esse foi o Li no Livro.